Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem. Irmão, rapidamente aqui eu quero quero compartilhar com vocês. Ao estudar a Bíblia, eu me deparei com um texto muito importante de, de nosso interesse. Tem um significado muito válido isso e eu quero compartilhar com vocês. Como é que está o seu chamado? Você sabe o que você tem que fazer? E quando você sabe o que tem que fazer, quais são os desafios? Existe uma história muito interessante quando o próprio Jesus chamou Pedro para ser um grande homem. Diferente da sua profissão atual, que ele era um pescador. Agora Jesus chama ele para ser um pescador de homens, mexer com pessoas. É muito difícil mexer com pessoas. Mas primeiro, o próprio Jesus, ele ensinou o apóstolo Pedro a ter uma grande dimensão de o que seria esse pescador de homem. O próprio Jesus começou a ensinar. O próprio Jesus começou a demonstrar que para ser um gestor de pessoas que tinha que ter amor. O próprio Jesus ensinou em seus aspectos emocional, físico, que para superar, para suportar, para olhar e não agir do modo a qual muitas das vezes as pessoas merecem, o próprio Jesus ensinou que para suportar tudo isso, ele tinha que aplicar algumas coisas dentro dele. Um atributo exclusivo do próprio Deus, o amor. A dedicação, viu? Ele ser resiliência em tudo, suportar. Entender que vale muito mais dar do que receber. Então, isso é um chamado a qual Pedro não entendia muito bem. E no decorrer da sua vida, ele foi ficando um homem muito experiente. Então, é tanto que eu quero dizer, você entende por que você está aqui? Você entende para que você foi chamado? A palavra fala que Pedro nega Jesus, mas Pedro teve uma grande revelação. Em Mateus, seu capítulo número 16, versículos número 15 até o 19, Jesus começa a fazer uma enquete e perguntar o que eles estão pensando de mim. Ele quer um feedback do que a multidão, o povo, estavam falando sobre ele. O que eles estavam pensando sobre ele. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos. O que os homens pensam que eu sou? Então, o apóstolo, a resposta foi rápida. Uns falam que é João, outros falam que é profeta. E de fato, ninguém sabia quem era Jesus. Mas Jesus sabia a resposta a qual essas pessoas iam dar para ele. Então, mas Jesus queria saber o que estava dentro do coração daqueles pupilos, daqueles que ele próprio estava ensinando. Não que ele não sabia, mas queria saber pela boca. Queria saber ao falar. Então Jesus falou, e vocês? O que pensam? E quem eu sou? Então Simão Pedro, você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele disse isso. Quem vocês dizem que eu sou? Simão teve a resposta magnífica, respondeu na lata. Você é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus se voltou para ele e disse, Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não tirou essa resposta dos livros e nenhum dos mestres. Meu Pai no céu, o próprio Deus,
fez com que você penetrasse nesse segredo de quem eu realmente sou. Agora eu vou lhe dizer quem você é. Quem realmente você é. Você é Pedro, uma rocha. E esta rocha sobre a qual eu reunirei a minha igreja. Uma igreja tão cheia de energia que nem mesmo os portões do inferno serão capazes de mantê-la fora. E isso não é tudo. Você terá acesso livre e completo ao reino de Deus. A chave para abrir todas e qualquer porta. Não haverá mais barreira entre o céu e a terra. Entre a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Vejamos bem. Ele chama para ser pescador de alma. Aqui, ele dá uma analogia de que acontecerá algo extraordinário na vida de Pedro. É preciso nós entender cada passo de nossa vida, cada passo de nosso chamado. É importante você não viver nesse mundo por viver. Faz algo que te motive a continuar. E para nós continuar, nós precisamos de outras pessoas para que nós possamos ajudar. É impossível. É impossível você viver só nesse mundo egoísta, sozinho, querendo só as coisas para você. Compartilhe o que você tem, compartilhe aquilo que foi te ensinado, compartilhe aquilo que foi atribuído a você. Faça uma nova lista de pessoas a qual você vai compartilhar o dom que Deus te deu. Então ele fala para Pedro, siga-me. Mas siga-me. O que é seguir? Siga ele. Esse seguir tem um significado muito profundo. Jesus, ao descer, o próprio Deus encarnado em Jesus, ele ensinou tantas coisas para a gente. E caminhou. E tinha as pessoas seguindo ele. Ele amou. Mais de qualquer outro, ele ajudou. Mais de qualquer outro, ele libertou. Mais de qualquer outro, ele ajudou. Ele deu sentido para a vida de muitas pessoas. Quem sabe hoje, nesse momento, você não está tendo sentido na sua vida. Jesus dará para você um sentido que você entenderá. Porque é isso que ele faz. Ele ama. Então esse chamado é importante. Descubra o seu chamado. Entenda. No começo, totalmente vai ser confuso. Mas depois, você vai entender. Mas antes de tudo, o próprio Jesus, em Atos capítulo número 1, que o Espírito Santo de Deus virá sobre cada um deles e eles terão poder. Esse Espírito Santo é muito importante para que você possa entender o seu chamado, seguir o seu propósito. Porque através do Espírito Santo atribuído na sua vida, você vai compreender as coisas espirituais de Deus. Você vai compreender as coisas verdadeiras que faz sentido, que tem lógica muitas das vezes. E outras não tem lógica. Porque a lógica de Deus é diferente. Mas entenda, você tem que se aproximar cada dia mais daquele que te criou. Você tem que se aproximar cada dia mais daquele que quer o seu bem, daquele que quer te resgatar. Para que você possa entender e compartilhar e seguir ele e anunciar. Ide, pregai o evangelho a todos. Jesus é a única salvação. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. No começo alguém perdeu o caminho, se enviou na mentira e perdeu a sua própria vida. Hoje ele fala para você, siga-me, que eu te mostrarei o caminho, que eu farei você falar a verdade e você terá vida eterna. Amém? A ciência diz o seguinte: quanto mais mensagens positivas você recebe, mais confiante você fica. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 15:15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos,
mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre.